bem-vindo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe abundantemente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. O rei Davi, ele nos mostra que ele era um homem, que ele queria agradar a Deus, mas ele tinha compromisso com Deus. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. E nós estamos vendo nos nossos estudos que Davi, ele teve um desejo. Davi, ele queria agradar ao nosso Senhor, ele queria construir um templo para o nosso Senhor. E mesmo após Deus ter lhe impedido de realizar o maior desejo do coração dele, ele fez algo para ele agradar a Deus. Vamos ver o nosso tema: comprometido com Deus. O nosso texto base está em Provérbios capítulo 19, verso 21, que diz: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. E Davi, ele teve o desejo de fazer uma casa, ou seja, ele queria construir um templo para o nosso Deus. Vemos isso em 2 Crônicas, capítulo 6, verso 7. Meu pai Davi tinha no coração e na alma o objetivo de construir um templo em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor, o Deus de Israel. Olha o objetivo do rei Davi, e Salomão, ele mostra isso, que o pai dele, ele tinha esse desejo, mas era o desejo para homenagear o nosso Deus. E o Senhor, ele disse por que Davi não poderia construir. Vamos conferir? 1 Crônicas capítulo 28, verso 3. Entretanto, Deus me advertiu dizendo: tu não construirás nenhum edifício em homenagem a Yahvé, meu Deus, porque és homem de guerra e em tua violência derramaste muito sangue humano. Davi realmente ele era homem de guerra, e por este motivo Deus falou para Davi que não seria Davi que iria construir, mas aquele propósito do coração de Davi foi um propósito que agradou ao nosso Deus. 2 Crônicas capítulo 6, verso 8. Mas Yahvé lhe advertiu: fizeste bem em alimentar em teu coração o propósito de construir uma casa para a habitação do meu nome. O Senhor falou: você, Davi, não vai fazer, mas esse desejo do teu coração é bom. E Deus disse para Davi quem queria realizar aquela obra. 1 Crônicas capítulo 22, verso 9, que diz: eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. E Davi, ele fala para Salomão que Deus havia escolhido Salomão para realizar aquela tão grande obra. 1 Crônicas capítulo 22, verso 11. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo, e prospera e edifica a casa do Senhor teu Deus, como ele disse de ti. Olha que tremendo. Davi, ele diz para Salomão, para ele colocar o seu coração, para ele se dedicar a esta construção do templo. E 1 Crônicas capítulo 22, verso 19 fala assim: disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus,
para que a arca da aliança do Senhor e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Como nós precisamos, tudo que nós formos fazer para o Senhor, nós fazemos o nosso melhor. E muitas das vezes nós vemos que não conseguimos estar fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas mesmo assim, nós podemos estar intercedendo, nós podemos estar contribuindo, nós podemos estar na brecha para que a obra, para que o serviço, para que aquilo que é para o nosso Senhor seja para a glória do nome dele. E Deus disse não a Davi em relação a ele construir a casa do Senhor, mas o propósito de fazer aquela casa ardia no coração de Davi. Nem sempre o que está em nosso coração é o que o Senhor tem para nós, e muitas vezes nós somos apoiados por alguém. Deus levanta alguém para nos estimular a fazer. Vamos ver, por exemplo, o apoio do profeta Natã em 2 Samuel, capítulo 7, verso 3. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas aí nós vemos, aquele era o desejo de Davi. Davi recebeu o apoio de Natã, mas o que prevaleceu foi o propósito do Senhor. Como Salomão fala em Provérbios capítulo 16, verso 1 e verso 9, ao ser humano foi concedido a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a palavra certa em sua alma. O homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Nós fazemos a nossa parte, mas quem vai fazer acontecer é o Senhor. E diante do não de Deus, Davi, ele não ficou frustrado. Ao contrário, ele sabia que quem tinha a última palavra era Deus. Jó capítulo 42, verso 2 diz: sei que podes realizar tudo quanto desejares, absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. As minhas podem ser frustradas, mas a do Senhor não. E Davi, ele compreendeu que o Senhor, ele é soberano. E Davi, ele começou a apoiar a Salomão. Ele começou a juntar os preparativos para que aquele grande projeto fosse realizado. Primeiro, ele aconselhou Salomão a conhecer o Senhor, a servir ao Senhor, mas não de qualquer maneira. Ele aconselhou o filho dele, Salomão, a servir ao Senhor com coração sincero, com coração verdadeiro. 1 Crônicas capítulo 28, verso 9. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Olha que palavra tremenda! Se o buscares, será achado de ti, porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Então Davi, ele fala: Salomão, busca o Senhor, conheça o Senhor, sirva ao Senhor, mas com coração perfeito. Segundo, ele fortalece a Salomão. 1 Crônicas capítulo 28, verso 10, que diz: olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Olha só, esforça-te e faze a obra. A obra que Salomão iria fazer era grande, seria algo esplêndido, porque era para o Senhor. Mas o Senhor, ele nos fortalece também neste dia, e ele fala para nós que o que ele tem colocado na nossa mão é para nós fazermos, mas é para nós fazermos com dedicação. A terceira coisa que a gente vê que Davi faz, ele deu tudo o que era necessário
para que aquela maravilhosa obra fosse realizada. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 11 e verso 12. E deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos atos da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Davi, ele tinha tudo muito bem organizado, e ele deu para a construção o que era dele também, porque ele tinha no coração dele o propósito de agradar a Deus, o propósito de ajudar aqueles que estavam fazendo aquela obra. Ele não poderia fazer, mas aqueles que iriam fazer, Davi os ajudou, deixando tudo preparado. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 3. E ainda, porque tem afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Esse tema falou muito comigo, que é um tema que fala de compromisso para com Deus, e a atitude do rei Davi foi uma atitude de compromisso. Ele tinha um propósito, ele queria ver o desejo do coração dele cumprido, mas como o Senhor falou que não seria ele, mas seria Salomão, o que ele pôde fazer, ele fez. A sinceridade do compromisso dele contagiou o povo. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 9. E o povo se alegrou, porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Louvado seja Deus. Tem coisas que somos nós que vamos fazer, mas tem coisas que são outros que o Senhor vai levantar para fazer, e nós temos que nos alegrar com aquilo que nós podemos fazer, e temos que nos alegrar com aquilo que o Senhor dará para os outros fazerem. Tudo que era necessário para a construção daquele magnífico templo, Davi fez. Ele deixou, ele seguiu a orientação de Deus. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 19. Tudo isto, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. As pessoas, elas precisam de apoio, mas elas também precisam de orientação. E olha, e a orientação vinda de Deus, não é de pessoas presunçosas, não é de pessoas vaidosas, mas é de pessoas que têm um coração sincero para servir a Deus. E nós vemos que Davi, ele novamente orienta Salomão, e ele mostra que o Senhor é com Salomão e que o Senhor vai conduzir os passos de Salomão. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20. E disse Davi a Salomão, seu filho, esforça-te, tem bom ânimo e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. O nosso Senhor é conosco. O nosso Senhor, Ele nos faz prosperar naquilo que Ele coloca na nossa mão. E Davi mostrou para Salomão que as pessoas necessárias para ajudarem ele estariam ao seu lado, estariam o apoiando. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 21. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda a espécie para todo o ministério, como também
todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. Davi, ele não deixou somente organizado a construção, os materiais, mas ele também deixou organizado a parte espiritual, a condução dos cultos que seriam dados a Deus. Davi, ele era um homem que tinha comunhão com Deus. Davi, ele era um homem que queria os melhores cultos, mas era aquele culto com um coração sincero diante de Deus. E Davi deixou tudo organizado. Ele não ignorou a importância da responsabilidade espiritual, porque é fundamental para andar com Deus e agradar a Deus quando nós estamos fazendo algo, ainda que seja do lado material, nós não podemos deixar de fora o lado espiritual. E Davi, ele orientou a Salomão, ele orientou o povo e todos glorificaram ao Senhor, adoraram ao Senhor, engrandeceram ao Senhor. 1 Crônicas capítulo 29, verso 11, verso 12. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Não é à toa que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Ele sempre se colocava como servo de Deus. Ele não tirava o Senhor dos seus projetos, mas ele buscava sempre agradar ao Senhor. Salmo 89, verso 19, verso 21. Outrora, em visão, falaste assim aos teus fiéis: dei meu apoio a um herói do meio do povo, exaltei um escolhido, encontrei Davi, meu servo, ungi-o com o meu óleo santo, a minha mão o susterá e o meu braço será a sua força. Davi, ele não quis sair da condição de servo, de servir a Deus, não. Tem pessoas que querem ser servidos por Deus, mas Davi, ele não caiu nessa cilada de Satanás, não. Ele se mantinha como servo e o Senhor o sustentou. Davi foi um homem segundo o coração de Deus e foi testemunhado no Novo Testamento. Vamos conferir? Atos capítulo 13, verso 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. E Davi, ele se deixava ser conduzido por Deus. Davi, ele era comprometido com Deus. O que ele propôs no coração dele, mesmo o Senhor falando que quem faria, quem realizaria seria Salomão, tudo que ele pôde fazer para que aquele projeto saísse e saísse muito bom, muito bem feito, ele fez. Davi é um exemplo de um homem que serviu ao Senhor com coração sincero, que trabalhou, que se esforçou para agradar o nosso Deus, com o objetivo do nome do Senhor resplandecer entre o povo. Davi não estava preocupado com o nome dele. Davi, ele queria que o nome do Senhor resplandecesse entre o povo. Salmo 72, verso 17 mostra que seja eterno seu nome, diante do sol se propague seu nome e sejam nele abençoadas. É o comportamento de um servo de Deus, é o desejo de um servo de Deus, que o nome do Senhor seja engrandecido, que o nome do Senhor resplandeça, que o nome do Senhor seja por todos reconhecido e glorificado. O comportamento de Davi
diante desse propósito, me fez lembrar o de João Batista. João capítulo 3, verso 30, quando ele fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja Deus, que o nome do Senhor realmente possa crescer e que nós possamos, como servos, como instrumentos afiados, como filhos amados, servir, honrar, glorificar, exaltar o nosso Deus, que nós possamos, assim como o rei Davi, servir ao Senhor, mas com o coração comprometido, com o coração de um servo de Deus fiel. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.